Pai, nós oramos pela vida do Júnior, que ele agora, Pai, esteja totalmente respaldado pelo Teu Espírito. Pai, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração e na mente dele, que ele não se esqueça de nenhuma das palavras que precisa ser compartilhada com a igreja do Senhor. Espírito Santo, que não seja ele a falar, mas o Senhor a falar por intermédio do Teu Filho. Pai, nós o colocamos diante do Senhor e como igreja nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber a boa semente que é a Tua palavra no nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Eu creio que o ambiente está muito propício ao que Deus está querendo falar. E eu estou pedindo a Deus aqui para não atrapalhar o que Ele já tem começado aqui. Aliás, o que Ele está fazendo aqui. Essa última música, quando a gente fala, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Dentro do processo de ser cristão, a constância em Cristo faz parte deste processo. Porque Cristo é novidade de vida. E quando a gente tem uma novidade, a gente não fica normal mais. Fica? Não fica. A gente quer contar, a gente quer falar, a gente quer expressar essa novidade. E quando a gente cantava, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, nós não falamos nada aqui, eu e a Renata não trocamos nada, mas eu acredito que o Espírito Santo já começou aqui, já falando sobre o tema dessa palavra é vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Eu queria que você abrisse em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Tem acontecido muitas coisas essa semana comigo, na minha casa. E hoje, para melhorar tudo, a cerejinha do bolo, meu carro quebrou, está lá na garagem, acabou o gás, o micro-ondas deu uns pipoco. Eu falei, Jesus, o que é isso? E essas coisas me tiram né? Você quer suprir a casa, você quer resolver. E o problema do carro é que já faz 6 meses aí, 4 meses, está vindo o mesmo problema e a gente não descobre o que é. Mas Jesus, seja o mecânico. Eu tenho falado, Senhor, seja o mecânico. E numa dessas do carro, eu estava indo trabalhar em Guararapes, e ele apitou o motor lá, ele mostra a luzinha do motor, e o meu carro, ele tem um dispositivo que na hora que ele faz isso, ele corta a ignição. E ele desliga, ele vai tirando o combustível e ele desliga. Eu estava saindo aqui, já na entrada, saindo de Araçatuba, indo para Guararapes, e aconteceu isso. E eu virei um culto dentro do carro, eu falei, meu Pai eterno, eu não posso ter esse carro, estava chovendo muito, eu não posso parar esse carro não pode parar comigo aqui na pista, eu com esse joelho, falei, Jesus, o que eu vou fazer? E eu falei, Senhor, toma conta, e comecei a orar, comecei a clamar, comecei a cantar. Imagina, irmãos, eu virei uns iriguidu dentro daquele carro, para poder pedir para Deus não deixar esse carro parar. E eu cheguei até a escola, eu parei o carro, ele parou, ele desligou de uma vez. Deus me fez eu chegar até o destino, pelo menos. Deus é Deus, Deus é bom. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos,
com duas cobriu os seus pés, com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meu Deus do céu! Isaías, no ano que morre o rei, Isaías tem essa visão. Isaías temia o Senhor, e ele vivia com o Senhor, mas no ano que acontece aquela situação trágica, aquelas situações com o reino, as situações que ele era muito próximo desse rei, ele estava ali clamando, ele estava ali orando como habitual, a parte habitual dele, e de repente, o Senhor mostra para ele, o Senhor se mostra para ele. O Senhor se mostra e começa a mostrar pedaços, porque acredito eu que se ele mostrasse a totalidade, Isaías não ia suportar. E ele começa a mostrar pedaços da situação que está acontecendo agora nos céus. Está acontecendo agora nos céus. O interessante é que Isaías, ele não tinha esta visão, ele não viu até aquele momento. Faltava essa profundidade, essa intimidade com o Senhor, essa parte, mas aí de repente ele vê a Deus. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor e aquilo mexeu tanto com ele, porque ele consegue vislumbrar o que está acontecendo com o trono de Deus. E o trono de Deus estava cercado de anjos, estava cercado de querubins, serafins, clamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra, desde lá da Oceania até as Américas, todo o planeta Terra está cercado da sua glória. Ele consegue vislumbrar, irmãos. Eu fico imaginando esse Deus se revelando para Isaías como um rei, aquele rei poderoso, aquele rei todo poderoso, onde tudo está acontecendo, e ele, a Bíblia fala que a terra é o estrado do quê? Dos pés do Senhor. Isaías viu tudo isso, só que no versículo 5, ele diz o seguinte, Isaías: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso levou um temor tão profundo em Isaías, que quando ele vê o Senhor, ele tem um encontro com o próprio pecado. Ou seja, a luz de Deus é tão intensa, o sol da justiça começa a mostrar-se para Isaías, e ele começa a ter um impacto na sua vida do seu próprio pecado. Até aquele momento ele não enxergava o pecado dele. A Bíblia não registra até o capítulo 6 que Isaías confessa o seu pecado. Pelo contrário, Isaías está vivendo ali, está ajudando o rei. Isaías profetizava, Isaías andava. Eu vou usar, Deus colocou dois personagens aqui para eu falar com vocês. Isaías é um deles. Isaías, ele chega num ponto que quando a glória de Deus vem, a glória de Deus enche o templo, a glória de Deus enche o lugar onde ele começa a clamar ali, ele começa a orar, e de repente Deus se mostra a Isaías. A glória é tamanha, a luz é tamanha, que o pecado de Isaías começa a ser denunciado. E ele olha, e ele fala: ai de mim, pois estou perdido. Ele é um homem que servia a Deus, mas quando a luz de Deus vem, quando a presença de Deus vem, quando ele tem essa experiência de intimidade com Deus tão tremenda,
ele fala: eu estou perdido, porque eu vi o Senhor. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu não consigo abrir a minha boca e declarar que Ele é santo. Eu não consigo abrir a minha boca e falar que Ele é puro, porque os meus lábios foram usados por coisas ruins. Meus lábios são impuros. Isaías, um homem, o Senhor fala ao meu coração, um homem que começa a confessar, um homem como eu e você, um homem que é demonstrado sobre a vida dele, o pecado dele. Isaías, na sua trajetória com Deus, de repente Deus se mostra a ele. Eu acredito no meu coração que os inimigos das nossas almas vão ser denunciados hoje. Eu acredito no meu coração que a partir deste momento, o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas uma palavra que faz com que os inimigos das nossas almas, nós vamos ver isso na palavra, eles vão ser denunciados. E nós vamos enxergar algo em nós que precisa ser arrancado. Porque nós estamos vivendo um ano complexo, um ano cheio de intempéries, cheio de processos, cheio de coisas que nos fez muitas vezes, ou nos vai ainda causar alguns transtornos, desconfortos, mas quando nós conseguimos vislumbrar esse Deus Todo-Poderoso, quando nós encontrarmos esse Deus, porque Deus nos encontrou, algo vai ser rompido em nossas vidas. Então, quando ele vê o Senhor, ele tem um encontro com o próprio pecado. Esse encontro levou ao ponto do pecado de Isaías. A revelação de Deus nos convence do nosso pecado. Amém? A revelação de Deus traz o arrependimento, a confissão, o que mais pega em nós. E no versículo 6 está falando o seguinte: porém, olha isso, irmãos, Espírito Santo de Deus, agora eu peço, libera essa palavra sobre nós. Porém, olha o versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Versículo 7, com a brasa tocou a minha boca, tocou aonde destilava o pecado. E eis que isso tocou os teus lábios. Ele disse, o anjo, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o seu pecado. Essa tenaz, essa brasa viva, esse fogo, nós vamos ver depois que isso tudo se transforma num verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele expiou o pecado para nós. E Ele trouxe um processo devastador. Ele é um matador de pecados, Jesus Cristo de Nazaré. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aniquila o pecado na raiz. Ele aniquila o pecado no meio do seu povo. E Ele prepara o seu povo para encontrar com Ele, porque vai haver um casamento, vai haver um processo espiritual. A brasa viva que chegou até ele, Deus chega até ele e toca, a iniquidade é tirada, o pecado é expiado. Jesus chega até nós e a iniquidade é tirada, o desvio do caráter é tirado, expiado foi o pecado. Precisamos da revelação desse Deus Santo para tirar de nós o processo que está nos machucando. Porque há um processo em nós que muitas vezes nos faz pecar constantemente. E talvez nós não sabemos nem que isso é pecado. Como Isaías, ele falava, mas ele não imaginava que a boca dele
A boca que Deus usava dele era uma boca que havia muita sujeira. Mas quando ele vê o Senhor, Deus mostra a boca de Isaías. E tem aquele encontro. E ele confessa. E Deus liquida. Deus tira a iniquidade de Isaías. Irmãos, nós temos várias pessoas na Bíblia que Deus arranca o pecado, Deus arranca a iniquidade, e estas pessoas são transformadas. Elas são transformadas. Lucas capítulo 19, nós vamos pegar Isaías e a parte de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Eu acredito que vocês estão sentindo essa presença. Lucas capítulo 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Tudo acontece em Jericó quando Jesus atravessa, né? Então, havia um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, era rico, procurava, estou lendo o versículo 3, 19:3 agora, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, eu não sei se é figueira, algumas traduções, a uma árvore, para ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu, ele se esconde nessa árvore, ele sobe nesta árvore, e quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima, e viu-o, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Zaqueu, ele era um homem chefe, ele era um homem que era publicano, ele era chefe dos publicanos, ele era um homem rico, a Bíblia registra, muito rico, ele cobrava impostos. E o mais interessante é que Zaqueu, ele era um judeu que cobrava judeu, porque Zaqueu, a palavra Zaqueu vem de Zacarias. Ele era um homem que cobrava impostos dos próprios judeus. Os romanos chegaram para Zaqueu e fizeram uma proposta: nós vamos deixar você rico, então você vai entrar no meio dos judeus e vai cobrar impostos. E ali ele tinha essa forma de ganhar dinheiro. Imagina, se nós temos um sistema político corrupto, imagina como era o sistema de Zaqueu. 4 para mim e 1 para você. Então Zaqueu, ele era um homem que ele feriu muitas pessoas, defraudou muitas pessoas, traiu muitos, chegou muito alto na vida, às custas de defraudar pessoas. Nós vamos ver isso depois. Ele chega num patamar da vida dele de defraudação tão grande. Ele chega, ele conquista, ele ganha muita fama. E nós vamos ver isso também. Só que Jesus, ele olha para Zaqueu, ele olha para cima, e ele usa a seguinte frase: desce depressa. Desce depressa da sua altivez, Zaqueu, do seu orgulho, Zaqueu, da sua falta de caráter, da sua promiscuidade. Desce depressa de tudo isso. Zaqueu recebe uma palavra do Criador, do Rei dos Reis, daquele que estava ali andando, curando, santificando, expulsando demônios. O próprio Senhor dos Senhores olha para Zaqueu, olha para ele, nos olhos de Zaqueu, e fala: desce depressa. Quando o próprio Cristo olha para nós, quando o próprio Cristo olha nos nossos olhos, e Ele libera uma palavra, o próprio Senhor libera uma palavra para que nós vamos ter uma ação em cima daquela palavra, porque é o Senhor falando.
Eu acredito que quando a gente está pregando essa palavra, Deus está liberando algo sobre alguns aqui, sobre o seu coração, e vai haver denúncia nesse lugar hoje, porque nós vamos ser curados, nós vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Tem que acabar a iniquidade no meio do povo, porque esse povo precisa andar. O Senhor quer fazer a noiva caminhar, o Senhor quer fazer a noiva andar. Esses dias eu ouvi uma história de um homem, chefe do tráfico no Rio de Janeiro, do PCC. Esse homem, ele estava preso perto de Presidente Prudente aqui. Ele conta a história dele. Ele estava preso, e um homem cheio de arrogância, cheio de orgulho, porque ele era chefe de tudo isso, ele liderava tudo isso. E um colega de cela falou assim para ele: vamos no culto aqui na cadeia, vamos no culto. Ele falou: eu não gosto dessas coisas, só minha mãe que é crente, eu não gosto dessas coisas de igreja. Ele falou: pela minha mãe que está doente, eu preciso orar por ela. Então tudo bem, eu vou te acompanhar. Aí ele sentou, estava lotada a sala, e havia um pregador, um pastor que estava pregando, e esse pastor também era um preso. E aquele homem pregando, de repente, esse homem olhou para aquele pastor, e ele viu o fogo de Deus queimando nos olhos dele. É como se fosse eu falei fogos, é como se fosse aqueles morteiros, aqueles rojões saindo dos olhos daquele homem. E ele esfregou os olhos e olhou aquilo de novo. E ele falou: rapaz, o que está acontecendo com os olhos daquele homem? Ele falou: por quê? O que você está vendo? Ele falou: estou vendo fogo nos olhos daquele homem. Ele falou: você está ficando louco, não tem fogo nenhum. E ele ficou tão impressionado com aquilo, que ele queria tirar satisfação com aquele pastor. Ele queria saber que show pirotécnico era aquele, dentro de uma cadeia. E aí ele conseguiu até alguns dias depois falar com aquele homem. E ele fez a seguinte pergunta para aquele homem, para aquele pastor: por que você está preso? Você matou alguém? Você roubou alguém? Ele falou: não, irmão, eu estava na igreja, no culto. Aí veio aquela irmãzinha do fogo, chegou para mim e falou assim: filho, você vai pregar na cadeia. Ele falou: amém. Deus já tinha colocado algo no meu coração, mas de uma situação muito inusitada. Ele ficou feliz com aquele chamado, e ele saiu do culto. E um dia ele andando na rua, ele estava andando, a polícia passou e colocou lá no rádio da polícia: estavam perseguindo um bandido de blusa vermelha e calça jeans, tal coisa, com as seguintes características. E ele estava com a blusa vermelha e a calça com a característica que a polícia estava perseguindo. Pegou ele, pôs um camburão e levou ele preso. Quando ele foi preso, ele confessou que ele era inocente, falando que ele era inocente. Mas o Espírito Santo falou para ele: eu vou trazer muitas almas aqui para você. E ele ficou preso 1 ano, ganhou 100 para Jesus. 2 anos, 300 para Jesus. 3 anos, 600 para Jesus. Ele foi ganhando a cadeia, e ele falou para aquele homem: eu estou preso há mais de 5 anos, eu estou ganhando almas aqui dentro. E aquele homem falou: você é louco. E aí aquele homem olhou para ele, aquele pastor olhou para ele e falou assim: fala para tua mãe que hoje você foi resgatado pelo Senhor Jesus. Aí ele pegou, aquele homem já estava em processo de saída, ele já estava na saidinha. Ele ligou para a mãe dele, e antes dele falar, a mãe falou assim para ele: filho, não precisa falar, eu estava orando ontem, 11 horas da noite. O Senhor falou para mim, ele foi resgatado por mim. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vai trazer grandes revelações ao seu coração hoje. A partir desses dias, nós vamos ter essas revelações. Então Zaqueu,
ele desce depressa. Então, na altivez de Zaqueu, o versículo seguinte, a parte B do versículo fala assim: porque hoje me convém entrar na sua casa, pousar na sua casa, ficar na sua casa. Eu, o Senhor Jesus, quero ficar na sua casa hoje. Vou repetir pelo Espírito Santo de Deus: eu, o Senhor Jesus, quero ficar na sua casa agora, Zaqueu. Agora, fulano, agora, Beltrano, agora, irmão, agora, irmã. Eu quero ficar na sua casa hoje. A sua casa é o seu coração, é o seu templo, é o templo do Espírito Santo, é o templo do Senhor. E Apocalipse 3:20, não precisa abrir para a gente não perder a passagem de Zaqueu aí, eu vou ler Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, Zaqueu, abra a sua casa para mim. Eis que estou à porta e bato no seu coração, povo de Deus. Abra a sua casa para mim, porque eu vou entrar na sua casa, eu vou cear contigo. Amém, irmãos? Ele quer trazer uma revelação do alto para a minha vida, porque a minha vida, ela está num cotidiano só, ela está reta, horizontalmente, está tudo resolvido, ou algumas coisas resolvidas, ou nada resolvido, ou a minha vida está muito bagunçada, ou a minha vida está bagunçada algumas coisas, ou a minha vida esse ano foi um quadro estatístico, vai e vem, mas a minha vida está sem constância em Jesus Cristo, e o Senhor está falando: eu hoje estou batendo a sua porta. Se você abrir a sua porta, irmão, irmã, eu vou acabar com a iniquidade, a depressão que está te consumindo. Eu vou acabar com esse processo. Irmãos, eu fiz um exame essa semana, e não foi uma coisa boa. A Luciana falou: você não pode acreditar só naquele primeiro estágio, você tem que entender. E eu falei: Deus, eu não posso pensar nisso. E eu estava me jogando em cima desse processo, desse exame, mas o Senhor falou ao meu coração: em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você confia? Por isso dessa palavra. Então Apocalipse 3:20 está dizendo: estou à porta e bato. Ele quer entrar, olha isso. Ele entra na casa de Zaqueu, abriu a porta, se hospedou, abriu o coração. Jesus, ele ceia com Zaqueu, ele come com Zaqueu, ele se hospeda com Zaqueu, ele com Jesus, ele se prepara, ele prepara uma mesa para Jesus. Amém, irmãos? E ali começa a ter as iguarias dos céus, começa a ter a conversa dos céus. O Senhor começa então a denunciar ali, olha que interessante, a denunciar naquele momento. O que começa a acontecer? Salmo 23:5. Não precisa ir lá. Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor, amém? No versículo 5 ele fala o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa, Senhor, na presença dos meus inimigos. Nesta mesa que o Senhor prepara, começa a denunciar os inimigos da nossa alma. Começa a denunciar os processos da nossa alma. O Senhor começa então a denunciar, porque ele entra, olha isso, ele entra na casa de Zaqueu. Apocalipse fala que quando ele entra, ele vai fazer o quê? Comer, ele vai cear, ele vai trazer a comida dos céus, ele vai trazer a comida que Zaqueu não tinha, ele vai trazer a comida que nós não temos, porque nós alimentamos os nossos inimigos com uma comida podre. Olha isso,
Uma mesa é preparada, o Senhor começa a denunciar os inimigos da alma de Zaqueu: o ódio, a violência, o rancor, a falta de perdão, fracassos, difamação. Tirar a fama do outro é difamação, fofocas, palavrões, vícios. Ele não consegue mais Zaqueu. Ele olha para Jesus, Jesus olha para Zaqueu, e ali naquela mesa começa a denunciar os inimigos da alma de Zaqueu, somente pelo olhar. Da mesma forma que Isaías, quando viu o Senhor, foi denunciado o inimigo da alma de Isaías. Amém, irmãos? Tudo bem aqui? Esta denúncia, este processo, é quando a luz de Deus vem sobre o coração. A luz de Deus, imagina o nosso coração, um quarto escuro, fechado, áreas em nossas vidas totalmente fechadas. Eu já falei isso aqui uma vez. E aí a luz de Deus, o sol da justiça começa a entrar, e aquela porta começa a abrir, e ali a luz denuncia todo o processo da escuridão que está dentro do nosso quarto, dentro do nosso coração. Então a falta de perdão, os fracassos, os processos, e aí o Senhor começa a alimentar o coração de Zaqueu, não mais deixar-se alimentar o coração de Zaqueu com a comida imunda que a alma precisa, a alma machucada, a alma ferida, a alma com processos dolorosos, ela se alimenta de ódio. Eu assisti um filme, eu vou dar o spoiler, se você quiser assistir depois, um filme muito interessante, chama A Outra Face da Raiva. Não tem nada a ver cristão, mas ele tem uma história tão forte. Uma mulher que ela chega em casa, o marido não está mais, e ela vê que o marido, ela falou, ele está traindo com a secretária. E ele sumiu da casa, ele não aparece mais, e ela começou a destruir a casa dela, destruir a família. Ela virou uma alcoólatra, ela começou a achar coisas horríveis para a vida dela, ela destruiu a vida dela por conta que o marido largou ela, sumiu de casa. E ela morava numa casa muito grande, era uma fazenda. E um dia ela estava andando, fazendo uma caminhada em volta daquela casa, que muito tempo ela não fazia, com um copo de uísque na mão. E ela vê um poço. Ela olha aquele poço, tem um cadáver lá dentro. Aí ela chama a polícia. Quando eles tiram aquele cadáver, era o marido dela que estava morto. Ela alimentou um ódio tão grande, em cima de uma dedução. Em cima de dedução. A dedução, ela causa uma indução. E ela destrói e corrói o coração do homem. O Senhor falava muito forte ao meu coração sobre inimigos que corroem a nossa vida, mas eles não estão lá fora. Satanás não tem demônio suficiente para todo mundo desse planeta, porque uma terça parte caiu do céu só. Não há demônio suficiente para cada um. Mas ele atinge aqueles. Nós somos atingidos porque nós nascemos de um processo de pecado. Nós nascemos de um processo destruidor. E aí o que ele faz? Ele mexe com mecanismos da nossa alma. Mas quando nós vemos o Senhor, quando a luz do Senhor entra sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, quando nós expomos a nossa vida, Deus denuncia o processo da iniquidade em nós. Deus começa a alimentar as nossas almas com a palavra dEle. Deus começa a trazer a nossa vida no eixo. Deus começa a trazer uma profunda intimidade com Ele. E nós não mais entramos num looping destruidor. Amém? O Senhor então está falando. Por vezes nós defraudamos e somos defraudados. Culpamos, colocamos desculpa, né? A gente fala assim, a gente culpa as pessoas e as pessoas falam assim, desculpa. O que é desculpa? Me tire a culpa, porque eu estou preso a você. Isso é a palavra desculpa. Nós aceitamos, nós não aceitamos, nós não queremos mais
Muitas vezes, coração machucado, a gente não quer uma comida boa, mas o Espírito Santo quer trazer a comida boa, porque nós não tivemos talvez um acesso a essa comida. E os céus vai trazer aqui, como já foi dito neste louvor, o maná do céu sobre o nosso coração. Se alimentar do banquete de Cristo. No versículo 7. E vendo todos isto, todas as pessoas vendo Zaqueu, estou no capítulo 19 de Lucas, todas as pessoas vendo Zaqueu, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, olha o que acontece com Zaqueu, Senhor, algumas traduções estão falando, olhando a Jesus, ele olha Senhor, ele olhando ao Senhor, disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu, um homem pecador, todos sabiam, mas como Isaías, que era pecador, ele viu o Rei da Glória. Zaqueu viu o Rei da Glória. Zaqueu viu seus olhos de fogo. Zaqueu viu aquele que pediu, desce depressa, Zaqueu, porque convém que eu vou até a tua casa. Quando ele vê o Senhor, ele tem um encontro com seu próprio pecado, e começa então a confessar, e ele fala nesse momento de roubo, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, ele fala de restituição, ele fala de devoluções, ele fala de liberações. Quando vemos o Senhor, o orgulho cai. Nós não vamos terminar este ano sem que isso não aconteça em nossas vidas. Precisamos acertar situações em nossas vidas. Eu preciso acertar situações na minha vida, porque é um ano aceitável do Senhor. Não é o 2023, 2024, é porque no final do ano, quando tem a passagem, as pesquisas falam que o número de pessoas que se machucam, o número de pessoas que brigam, o número de pessoas que morrem, o número de suicídio aumenta, e nós não podemos fazer parte dessa estatística. A igreja está tendo hoje uma revelação, a igreja está tendo nesses dias uma revelação, a igreja está sendo com o processo da revelação do Espírito Santo, para que seja denunciado o inimigo da sua alma, e seja tratado a ponto de sairmos do lugar comum. Amém, irmãos? Nosso coração, o meu coração, o Senhor quer fazer algo, tudo fica nu e patente. A gratidão, nós estamos falando de gratidão esse momento, nessas pregações. A palavra gratidão significa, vem do latim gratus. Gratus significa graça. Eu vi a graça do Senhor, e eu vou retribuir a esta graça que eu vi. Isso é gratidão. A misericórdia de Deus é tão grande, que houve uma restituição. Aqueles que nós defraudamos e fomos defraudados, o Senhor está revelando hoje para ter um acerto. Eu queria que o louvor já viesse aqui, por favor. Essa palavra tem tocado o meu coração, e os 3 pontos dessa palavra é que o Senhor nos encontra. E o Senhor, além de nos encontrar e de se revelar a nós, o Senhor mostra uma mesa. E o Senhor, a pergunta que o Senhor faz ao nosso coração: eu estou batendo a porta para o seu coração hoje. Algumas pessoas já estão tendo o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, e Ele está dizendo: eu estou batendo a sua porta, eu estou batendo a sua porta. Se você abrir, eu vou cear com você, e eu vou trazer o alimento agora. Eu estou preparando uma mesa na presença
dos seus inimigos. Não importa quantos inimigos existem dentro de você, quantos gigantes, mas eles serão abatidos. Eles serão abatidos. Eu queria que você ficasse de pé. No versículo 9, o Senhor está dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este homem, Zaqueu, é filho de Abraão. Porque o Filho do homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje é tempo, esses momentos são tempos de conserto, porque o Filho do homem veio buscar o perdido. O Filho do homem veio buscar aquele que precisa ser acertado. Eu sinto no meu coração muito forte. Eu acredito que tem pessoas que precisam ser curadas nesta manhã. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa se existe um ente querido na sua casa aí, no seu processo de vida, que precisa ser desatado mas dá um passo de fé, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Não importa, o Senhor está falando, eu vim buscar, porque a salvação nós fazemos parte. Houve salvação nesta casa, houve salvação na sua casa, e há pendências na sua vida. Se alguém está com alguma pendência, se está com algum problema, ou se a sua casa está tendo algum problema de parentes, de problemas de situação familiares, vem aqui na frente, nós vamos orar. Houve salvação nesta casa, salvação neste coração, neste templo do Espírito Santo. Os inimigos foram expostos. Este homem também é filho de Abraão. Somos também filhos de Abraão, somos gentios. Mas a graça de Jesus Cristo, ela nos atingiu. A graça de Jesus Cristo nos atingiu. E quando a graça de Jesus Cristo nos atinge, expõe os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, porque Ele é santo. Traga a revelação sobre nós, ó Pai. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Há um banquete nesta manhã. Há um banquete nesta manhã. O pão vivo dos céus está descendo. Ele está entre nós. Receba esta palavra. O Senhor está me dizendo que 3 dias que se passam no futuro aqui, alguém vai acessar esta palavra e vai ser curado. Vai ser curado. Oh Deus. Aleluia. Nós não conhecemos outra canção, somente essa, que Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da Sua glória. Há quebraduras na sua família, há nós que precisam ser desatados, como na minha família, há nós que precisam ser desatados, como na minha casa. Senhor, tem misericórdia, mostre, denuncia os inimigos das nossas almas. Mas o Senhor vem, eis que estou à porta e bato. 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 Ele está denunciando. Ei, Jesus. Oh Deus, poderoso é o Teu nome. Ei, Jesus. Porque Ele é santo, santo, santo. Está caindo por terra amargura, rancor, ódio, violência, vícios estão caindo por terra. Se livre do inimigo da sua alma. Não alimente mais isso que estava destruindo a sua
poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. Oh Jesus, poderoso é o teu nome. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, converter corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não há outro como o teu nome, Jesus. Foi clamado, como já foi em adoração. Yeshua e a Mashiach. Malamalama e xere canta la malamalama. Vem Jesus, vem Jesus, porque tu és santo, santo. Santo é o teu nome, Jesus. Está aplacando a ira. Está aplacando a enfermidade. Senhor, quem somos nós diante de Ti? Eu vejo Ele andando aqui. Ele está andando entre nós. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Há batismo de fogo neste lugar. Os olhos dele é poderoso. A graça está andando aqui. A mesa sendo exposta neste lugar. Ceie com Ele. Ceie com Ele, coma com Ele. Para de alimentar a sua alma com coisas que alimentam os seus inimigos. Está sendo exposto os inimigos hoje. Deus poderoso. Há uma pessoa aqui que está sofrendo de depressão por falta de perdão. Oh Jesus, você não consegue mais olhar para uma janela aberta. Você quer fechar as janelas da sua casa, as portas da sua casa. Está começando um processo, uma síndrome do pânico, um desânimo, uma destruição. E é um processo primário da depressão. Já foi diagnosticado, já foi dado a você medicamentos para controlar isso, mas não é suficiente. O Senhor está falando, você hoje está sendo liberto. Você hoje está sendo liberta. Eu vejo uma mesa na sua frente. Eu vejo carne podre exposta nesta mesa. E um anjo do Senhor vem e arranca esta carne podre. O Senhor está dizendo: isto era o sentimento que você tinha por esta pessoa. Mas agora, receba o maná dos céus. Receba a palavra. E você começa a comer da palavra de Deus. Você começa a comer a palavra de Deus. Começa a abrir as janelas do seu quarto. Começa a abrir as janelas do seu coração. Você recebe o sol da justiça. O sol da justiça. Alguém está dizendo: Deus, não tem como resolver esse problema na minha casa. Não tem como resolver esse problema na minha casa. O Senhor está falando ao seu coração: eu sou o Deus do impossível. Como o encontro de Jacó e Isaac. Isaac e Jacó vai ter um encontro na sua casa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se prepare. Igreja, se prepare. Está vindo a revelação de Deus. Oh,
A igreja andou, subiu muito alto sem Deus. O Senhor está falando, a igreja subiu muito alto em seu orgulho, a igreja foi muito altiva no seu orgulho, a igreja subiu muito alto, e o Senhor está dizendo: desce noiva depressa, desce noiva depressa, desce noiva depressa, desce igreja depressa da sua altivez, porque convém que eu entre no teu coração, igreja. Convém que eu entre na sua casa, igreja. Convém que eu visite os seus líderes. Convém que eu visite os pastores. Convém que eu visite toda a liderança das igrejas da terra. Convém que eu arraste todo o processo do pecado. E o Senhor sopra o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca cessou. Desde o dia de Atos 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne ainda não foi atingida pelo teu Espírito. Por isso a promessa continua. Ele está derramando o Espírito. Ele está derramando o Espírito. Ele está derramando o Espírito. E verá o avivamento de Deus. Deus poderoso. Vão todos os joelhos se dobrar diante do Senhor, diante dos reis. Toda a nação se dobrará. Pecados de nação inteira, pecados de nação inteira está caindo por terra. Deus poderoso. Está subindo sangue inocente de abortos, está subindo assassinatos, está subindo feminicídio, está subindo sobre o Senhor. As narinas de Deus está recebendo com tristeza isso tudo. E o Senhor está dizendo: onde está o meu povo? Aonde estão aqueles que um dia disseram: eis-me aqui, Senhor, mas correram do chamado? Eu estou chamando, eu estou convocando, eu estou levantando uma igreja nesta terra, uma igreja embaixadora, uma igreja onde Cristo será levantado, a voz de Cristo. Não é política, não é economia, não é dinheiro, não é nada que esse sistema corrupto possa levantar. Não estou usando, não estou sendo levantado por homens. Eu estou levantando a igreja. Pessoas vão ter encontros com Deus. Eu vejo uma nuvem se movimentando. Está se movimentando. E essa nuvem entra nos países. Essa nuvem entra nas cidades, nos estados. Essa nuvem entra em lugares que jamais entrou nada parecido que o homem possa criar. Ainda vai vir sobre o homem. Ainda vai vir a revelação para aqueles que o amam. Jesus. Alguns nesta casa estão tendo uma experiência com Deus. Há um movimento de Deus. Há um movimento de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus que estou resolvendo o processo da sua vida. Não será teu braço, não será tua voz, não será os teus olhos, não serão os teus olhos, mas será a minha palavra na sua vida. Jamais. A comida vindo dos céus. Pare de buscar comida na promiscuidade. Para de alimentar o pecado, o ódio, o vício. Pare de alimentar a falta de perdão. Pare de alimentar a defraudação. Porque o Senhor está aqui.
vejo uma pessoa chorando na pia da cozinha. Eu vejo uma pessoa chorando nos quartos, chorando na sala da sua casa. Há uma solidão tão grande. Há uma solidão tão grande neste coração. O Senhor está dizendo: ao solitário eu constituo família. Ele está constituindo família na sua casa. Ele é o teu pai. Ele é o teu marido. Ele que está assumindo as rédeas da tua casa. Troque o jugo, troque o jugo, troque o jugo, troque, jogue fora o jugo pesado da sua vida, porque Ele tem descanso para a sua alma. Alguns estão vendo as moradas que o Senhor está fazendo para aqueles. Espírito Santo, está vindo um temor sobre a igreja. Um temor sobre a igreja. Um temor sobre a igreja. E vai ser denunciado pecados em nossas vidas. A ferida mortal vai se estancar. A ferida das nossas almas vai se calar. O Espírito Santo está sobre nós. Ah, Jesus. Eu vejo crianças de ventre nascendo traumatizadas. Eu vejo crianças de colo traumatizadas que não param de chorar no colo da mãe. Elas estão traumatizadas. O Senhor está visitando o teu povo. O trauma está caindo por terra. Escute, estas crianças, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esta é a geração daqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó casas, levantai, ó templos, levantai, ó corações dos homens, levantai, ó corações humanos, levantai, ó casas espirituais, as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, porque dar entrada ao Rei da Glória, o Rei Todo-Poderoso. Eis que estou à porta e bato. Abra o teu coração, eu quero cear contigo. Confie, se largue, deixa eu entrar na sua vida. Eu vou organizar tudo. Estou preparando uma mesa na presença dos seus inimigos, inimigos da sua alma, do seu coração, aqueles que te alimentaram até os dias de hoje. Mas a partir de agora, a partir deste momento, sou eu que vou te alimentar, sou eu que vou dar o alimento sobre você. Conheça a minha graça, conheça o meu braço é forte. Porque confiar em você mesmo? O Senhor está dizendo: não confie em você mesmo, porque eu repreendo a todos o quanto amo. Se pois zeloso, arrependa-te. Veja o Senhor, eu estou colocando o meu tesouro em vasos de barro, eu estou colocando a minha glória sobre vasos de barro. Eu sei da sua fragilidade, dos seus anseios, dos seus medos, sei da sua dor, mas olhe para mim, olhe para o trono, para a santidade. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus que te sara, sou Deus que te cura, sou Deus que te santifica. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas confiam e subirão como asas de águia, não se cansarão, e executará o serviço que eu coloquei nesta terra. Por isso, igreja, se levante agora, em nome do Senhor Jesus, porque Ele está à frente, Ele é o general, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o que te conduz, Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te levanta. Pare com esse pecado, porque o Senhor te ama. Ele está revelando para você. Jesus,
Jesus. Vem, Senhor, continue. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Irmãos, sinto no meu coração duas palavras. O Senhor nessa semana Ele vai trazer, preste atenção nisso. Ele vai trazer sobriedade para você que precisa tomar uma decisão. E Ele vai te trazer sabedoria para tomar a decisão assertiva. A segunda coisa que eu sinto no meu coração que a gente deve fazer ainda nesse ambiente aqui, só para você que está com uma questão de saúde, eu quero ungir a sua vida. O Senhor me colocou no meu coração para ungir a tua vida. Nós cremos que a unção é física, mas ela tem um poder espiritual que apodrece o jugo. Enquanto nós estávamos nesse ambiente de oração, eu pensei aqui, mas eu também vou chegar lá na casa do pastor, vou ungí-lo com esse óleo, porque nós cremos na atmosfera do Senhor. Se você só para aquele que está com problema relacionado à saúde, a físico, eu queria que você viesse aqui à frente. A igreja, irmãos, continue no ambiente profético, pode se assentar se você achar melhor, mas fique em espírito de oração, gerando no Senhor esta atmosfera. Fique à vontade, mas esteja orando por esses irmãos que estão aqui. Nós cremos na unção do Senhor. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, cremos em Ti, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, não há ninguém como Tu, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso,
Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia. Jesus, nós somos gratos por tua presença. Nós somos gratos pela unção do Senhor liberada nesse lugar. Pai, nós rendemos as nossas vidas, o nosso coração a Ti, Senhor. Pai, que a liberação do Senhor em nossas vidas possa realizar aquilo que está no Teu coração, que curas aconteçam, que milagres aconteçam. Nós somos o Teu povo e confiamos em Ti. Amém? Pai, eu estendo as minhas mãos sobre o Teu povo, Deus, e que o Teu amor, que a paz do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos empreendimentos e tudo que nós fizermos, que prospere para a glória do Senhor. Pai, que o Teu rosto resplandeça sobre nós. Pai, que nós sejamos de fato luz e sal do Senhor nessa terra, onde nós estivermos, para proclamarmos os Teus feitos, para que o Teu reino seja conhecido, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, uma ótima semana, e lembrando, essa semana nós teremos a nossa programação, e nós finalizaremos as nossas atividades semanais nesta semana. Amém? Deus te abençoe. Não vá embora sem pelo menos cumprimentar 15 pessoas em nome de Jesus.